Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, host desse projeto que visa trazer insights, que abrir um espaço de troca para que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu tô com um cara que foi eleito o maior especialista de vendas B2B do Brasil. Ele é CEO da Growth Machine e já agregou mais de 1 bilhão em receita para os seus clientes. O nome dele é Thiago Reis. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sou fãzão do trabalho de vocês. Vai ser uma honra bater esse bate-papo. É um parceiro já antigo, amigo do André, já há muito tempo. Inclusive, você e André já se mentoraram, né? Sim, a gente troca muito conselho, muito. André já me salvou algumas vezes, né, cara? E é bem frequente essa troca entre a gente. Me conta de um salvamento que ele fez. Eu tava no meio de um lançamento, né? Então, assim, a gente ajuda a empresa a aumentar vendas. E uma das nossas estratégias para trazer receita, a gente lança treinamentos com o objetivo de aumentar o nível de consciência. E eu tava no meio de um lançamento que simplesmente tinha dado tudo errado, né? Então, normal. A conversão não tinha funcionado, cara, a gente tinha aberto o carrinho, o resultado tinha sido muito ruim. E o André começou a bater, ele falou, cara, tira isso, coloca isso. E ele meio que deu um 360 ali, e a gente executou, e realmente, assim, o resultado foi 2, 3 vezes maior do que a gente esperava. Então, com pequenos ajustes, sabe, tipo, de posicionamento, de postura. Cara, o André, ele me ajuda muito com uma parada que é o seguinte, eu até vejo isso em terapia hoje para tentar melhorar, né? Eu sou um cara que me esforço muito para ser aceito, para que as pessoas gostem. Acho que todos nós temos essa necessidade de aceitação, né? E toda vez que eu vou para outra linha, de dar porrada, de falar, cara, acorda, seu resultado é consequência da tua postura. Se você executar de outra forma, você tem outro resultado. Que eu vou para uma postura onde eu tô sendo mais franco e mais incisivo, o meu resultado é maior. E o André sempre fica com isso. Cara, você é muito fofinho, para com essa porra de ser fofinho e fala a verdade, fala o que tem que ser dito, né? Então, essa troca ela é muito frequente entre a gente e ajuda pra caramba, sabe? E o que é a Growth Machine e por que ela tem o sucesso que ela tem? Boa. Assim, quando a gente olha para vendas, né, pensa qualquer empresa que você vai, né, você vê o departamento de atendimento ao cliente, a quantidade de tecnologia, chatbot, inteligência artificial que as pessoas colocam. Você vai para o financeiro, mesma coisa, completamente sistematizado, tudo automático. Você vai para o digital, e-commerce. Você vai para o departamento de vendas, você tem o quê? Aquele cara de 50 anos, com a pastinha debaixo do braço, usando exatamente o mesmo método, a mesma técnica, com pouquíssimo processo e com pouquíssima estratégia. O que a gente faz na Growth? A gente entende qual que é a estratégia da empresa, a gente ajuda ela a projetar focada num nicho, e a partir disso a gente projeta toda a abordagem baseado não no que a empresa quer vender, mas na jornada que o cliente percorre. A partir disso a gente prototipa discurso, processo, abordagem, ações, funil, com o objetivo de otimizar o resultado. E como a gente é muito orientado à métrica e a dado, a gente testa muita coisa e a gente consegue aprender mais rápido, e com isso a gente incrementa rapidamente o resultado. Então, a gente usa duas bases. Primeiro, testar tudo. Segundo, sempre estar otimizando em ciclo. Então, tem lá uma estrutura comercial. Os meus vendedores estão falando A, B, C. A gente muda para C, D, A e vê o quanto que isso aumenta a receita. A partir do momento que aumenta, a gente começa a intensificar o que está funcionando e tira o que não está funcionando. Então, a gente criou uma metodologia onde a gente usa tecnologia, a gente usa inteligência artificial, a gente usa a capacitação da estrutura com o objetivo de alavancar resultado. E na maior parte das empresas, 90% do problema é atenção, né? Provavelmente você já foi num restaurante, que era um restaurante ruim, mas pelo fato dele estar numa rua de alta circulação, ele acaba vingando e funcionando. Esse já viu restaurantes sensacionais, por não conseguirem se divulgar ou estarem em lugares pouco movimentados, eles acabam fechando. O ponto que a gente mais trabalha é a geração de demanda, porque muitas pessoas acham que tem problema de vendas, mas pensa comigo, se você para da frente de uma pessoa que tem um problema que você resolve, está sofrendo desse problema e tem dinheiro para pagar pelo teu serviço e toma a decisão, você concorda que você não precisa ser um gênio para fechar essa venda? Que é uma parte o maior desafio de uma empresa não é vender melhor ajuda, mas é conseguir chegar na frente das pessoas certas. E esse é o principal ponto que a gente foca. E, assim, é impressionante quando você muda esse resultado, né? E a gente estava falando antes de começar a gravar, né, da cadeira e da questão do foco. Quando você analisa o histórico de venda de uma empresa, você consegue achar uma relação de clientes que dão mais receita, que dão mais resultado e que compram mais fácil. Só que dificilmente o empreendedor ele percebe isso. E ele dá atenção distribuída para diferentes clientes. E às vezes tem um cliente que é um mala sem alça, que pede desconto para tudo, que demora para tomar decisão e o cara dá a mesma atenção para esse cara, para um outro cara que dá 3 vezes mais lucro, como por exemplo, nosso amigo da cadeira. Ele poderia estar vendendo cadeira para todo mundo, só que o gamer paga 3 vezes mais do que a tiazinha que quer uma cadeira pro neto ou pro sobrinho usar o computador, entendeu? Então, a gente ajuda a identificar essas oportunidades e a partir disso a gente projeta a lógica de ataque de mercado focado no nicho onde faz mais resultado. Então, a primeira coisa que você faz quando um cliente chega para você é entender quem é o público dele e como você vai prospectar esse público e se comunicar com esse público. Exatamente. Porque, qual que é o grande problema do comercial, né? A gente tem 2 grandes problemas. O primeiro problema
é que se você prestar atenção, na maior parte das empresas, quem acaba virando gestor comercial são os melhores vendedores. E é parecido com a liderança, né? Você pensa assim, quando a gente escolhe um líder, né? Seja um líder da empresa, seja um líder de um país. O que normalmente a gente observa para decidir quem vai ser o líder? Carisma, oratória, comunicação. Agora, o que tem a ver essas habilidades com a capacidade de gerenciar alguma coisa? Sim. Então, a gente acaba escolhendo pessoas com alta influência, mas que não necessariamente são os melhores gestores. Em vendas acontece a mesma coisa. Quem acaba ascendendo para o cargo de gerente comercial ou diretor comercial? O melhor vendedor. Qual que é a habilidade do melhor vendedor? Comunicação, persuasão e carisma. É isso que eu preciso para ter um time de vendas com alta performance? Será que não é treinamento? Será que não é análise de métrica? Será que não é melhoria de processo? Será que não é implantação de rotina? Então, esse desencaixe entre o que eu preciso de líder e o que a maior parte das empresas fazem, na maioria das vezes, o que ela faz? Ela perde um excelente vendedor e ganha um péssimo líder. E aí o que acontece? Comercial da década de 50, que não bate meta com o processo ultrapassado. A gente quebra esse padrão. O segundo grande problema é essa ponta do foco, né? Quando eu não sei para quem eu vendo, vamos supor que eu vou vender um iPhone, né? Eu não sei qual que é o perfil do cliente que vai comprar o meu iPhone. O que vai sobrar para eu vender? Produto. Eu vou falar de característica do produto. Eu vou falar do atributo do produto. Só que quando você sai de casa para comprar uma furadeira, você não está preocupado com a broca. Você não está preocupado com a velocidade, se ela faz barulho, se ela não faz. Você quer saber se você consegue colocar o raio do quadro na parede. Então, isso você aprendeu aqui dentro, porque o que a gente mais fala, não vende o produto, vende a transformação que o teu produto oferece. Então, na hora de colocar ali na bio, na hora de pensar em falar com o teu cliente, ele não tá pensando nas características técnicas, ele tá pensando em como aquilo vai resolver a dor dele, né? Mas o grande problema é que se você tem um telefone que você vende e ele serve para todo mundo, você não vai saber qual é a transformação que você entrega para cada uma das pessoas. Então, se você é um fotógrafo, agora você tem uma câmera profissional na tua mão. Se você é um TikToker, você tem um editor de vídeo profissional. Se você é uma professora, você consegue... Então, para cada tipo de cliente que você vende, a transformação vai ser distinta. Por que o vendedor fala de produto? Porque a empresa não tem uma clareza de quem é a pessoa que está usando o produto. E aí o que sobra? Falar de produto. Mas no caso de um telefone, que ele oferece diferentes soluções para diferentes dores, como eu faço isso? Eu tenho um produto que... Teve até uma aluna que numa mentoria falou assim para mim, qual é o teu público? Qual é a idade do teu público? De 18 a 90 anos. Aí a gente... A humanidade. Exatamente, a humanidade é o teu público. Eu falei, amiga, não, mas são mulheres de 18 a 90. Eu falei, as necessidades de uma mulher de 18 anos são completamente diferentes das necessidades de uma mulher de 90. Então, mas é sutiã. Eu posso vender sutiã pra uma menina de 17, posso vender sutiã pra uma mulher de 90. Pode, mas os peitos não são o mesmo, os entendimentos não são o mesmo, a lei da gravidade passou pra uma e não pra outra. Tem um entendimento que, assim, quando são produtos, assim, que tem um vasto leque, como que você ajuda o teu cliente a nichar? Então, vamos lá. O nichar, ele tem um grande problema, que é uma disfunção cognitiva. Se você pegar ali o da Ariely, do Previsivelmente Irracional, ele explica que a gente lida muito mal com a perda. Cognitivamente falando, por que os nossos alunos, os alunos do Sexy Canvas, os alunos da Growth, têm uma dificuldade tão grande em nichar? Porque quando você fala em nichar, por que ela falou de 18 a 90? Porque ela tem uma percepção que se ela falar de 18 a 25, ela está perdendo. Existe uma disfunção cognitiva que parece público-alvo menor, vou ter menos resultado, vou ganhar menos. Só que, na verdade, isso não é verdade. O primeiro desafio é você, desse público inteiro, você conseguir clusterizar e entender onde que você ganha mais dinheiro com menos esforço, sempre. Né? Porque eu preciso achar um ponto de eficiência maior. Porque não tem como você fazer de 18 a 90, foi o que você falou. A característica, o uso, a expectativa, a ambição vai ser completamente diferente. Quando eu analiso a tua base e vejo que tem um cluster específico, tá, de mulheres de 18 a 30, do interior do Brasil, compram 2 vezes mais e tem uma recorrência maior. Aqui eu achei. Agora eu vou conseguir ter uma característica. Pô, se ela tá no interior, será que é pelo fato de não ter uma mega store e ela precisa comprar online? Então, eu vou para dores e problemas que ela tá sofrendo, mas especificamente dentro desse público. O primeiro desafio é esse. Você precisa se conscientizar de que focar em um nicho não é ser menor. Focar em um nicho é ser mais eficiente. Significa que é muito mais fácil você fazer campanhas para médicos em início de carreira que fazem residência do que fazer campanhas para médicos. Porque você tá falando de uma dor. Cara, início de carreira, o cara trabalha muito. O cara dorme pouco, o cara precisa de plantão para conseguir fechar a conta, ele não tem tanta demanda, ele não tem um nome, ele não tem credibilidade, eu vou bater nessas dores. Então, beleza. Primeiro ponto, foquei no cluster, identifiquei um perfil de cliente que compra mais. Agora, eu preciso abandonar o chapéu do vendedor e ir para o chapéu do cientista. Eu preciso mapear a jornada de compra dele. A galera não entende jornada de compra.
A Sabrina, a minha esposa, ela me deu um iPhone de presente, né? E ela toda feliz. Ai, me que deu, chique. né? Muito legal. Aí eu falo que eu sou... Se eu tivesse vendedores anônimos, igual tem os alcoólatras anônimos, eu faria parte, porque eu não consigo parar de vender. O tempo inteiro eu tô pensando em como eu vendo. E o primeiro escritório da Grow ficava na Tijuca, né? Pra galera que não conhece o Rio. Tijuca é carinhosamente conhecido como Tijuquistão, né? Não sei explicar muito porquê. Não precisa. Cara, e o restaurante que eu almoçava, dentro dele só pegava 3G, não pegava 4G. Parei na porta, fechando uma venda, tô aqui com o meu AirPod. Me passa um entregador pela calçada. Ele vai até o final da calçada e começa a voltar na contramão, na calçada. Eu falo assim, poxa, uma rua tão larga, né? Por que esse cara tá vindo na calçada, na contramão? Ele para na minha frente, acelera e leva meu telefone. Eu corro, tento conseguir achar no Cloud My iPhone, no Find My iPhone, não achei. A partir desse momento, eu perdi meu telefone celular. Eu tinha acabado de ganhar. E eu gravo stories, eu ligo para cliente, é uma ferramenta de trabalho muito importante para mim. Só que a partir desse momento eu tinha um problema que eu precisava resolver, como eu tenho um novo celular. Só que eu fiquei tão frustrado pelo fato de ter ficado tão pouco tempo com o telefone, que uma semana que eu queria um celular, que eu pudesse ser roubado e que eu não ficasse puto. O que eu acabei de falar? Como surgiu a minha dor, o início da minha jornada de compra e qual era o atributo que eu buscava dentro da solução. Fui para dentro do shopping, fui em 3 lojas distintas, um iPhone não tem uma diferença de preço, mas tinha uma diferença entre os seguros. Tinha uma loja que tinha um seguro, que cobria mais coisas, que eu poderia deixar o celular cair no chão que eles me davam um novo, e tinha uma outra que não cobria tantas coisas. No final, eu selecionei, paguei até R$500 mais caro pelo telefone mais o seguro, mas era um seguro mais completo. O que eu te descrevi? Jornada de compra. Toda vez que você define um perfil de cliente, você precisa entrevistar esse cliente perguntando, cara, como é que foi a última vez que você trocou de celular? O que aconteceu contigo? Aí, no meu caso, eu falaria, eu estava fechando uma venda, fui roubado, fiquei sem telefone, não queria passar de novo pela frustração, queria um telefone que me desse seguro. Se você é uma empresa focada no perfil de cliente Thiago Reis, o que você vai fazer? A tua propaganda é você que mora no Rio e precisa fazer muitas ligações na rua, nós temos o celular que você vai ser roubado e em menos de 8 horas ele está de novo na tua mão porque o seu seguro cobre qualquer furto ou qualquer outro problema que você tenha. Então, definir o perfil de cliente ideal, eu preciso investigar. Eu preciso pegar uma parcela de clientes dentro dessa característica, entrevistar esses clientes com o objetivo de desconstruir a maneira como, qual problema aconteceu que fez ele buscar por você, o que ele analisou no meio do caminho para te escolher e quais foram os atributos que ele identificou na tua oferta que fez ele tomar essa solução. Decidir por essa solução. Com isso aqui, eu já tenho 90% do trabalho. Agora, a minha abordagem, a minha comunicação, a maneira como eu vou falar, está 100% orientada a isso. Falando de abordagem e comunicação, a louca que aproveita o SexyCast pra fazer consultoria, né? Agora, eu faço isso direto no meu O slogan do André, desde o início com o Sexy Canvas. O Sexy Canvas serve pra tudo e pra todos. No início, é ótimo. A questão é, tudo e todos é muita gente. E é muita coisa. Resolver todos os problemas do mundo. Mas, de fato, quando a gente vai pra metodologia, a gente entende que o Sexy Canvas te ajuda enquanto CPF, que é aquilo que você falou aqui no início, que é terapia. Eu tô levando pra terapia coisas que talvez eu tenha conversado com o André, que tem a ver com a coragem pra ser sexy, a coragem pra eletrificar negativamente o nosso pertencimento em prol de quem a gente é. Então tem um lugar que a gente fala, cara, todo tempo eu tô com medo de não pertencer, todo tempo eu tô querendo... Deixa eu contar uma história que o André fez comigo. Tem esse título eu fui eleito o maior influenciador de vendas B2B do Brasil. E aí o André falou assim, por que essa porcaria não tá na tua bio? Eu falei, puta, cara, vai ficar arrogante, não faz isso. É, vaidade. Tá? Aí ele, muda. Aí eu mudei. Cara, tipo assim, ali, não sei se foi um dia ou 2 dias, um grande amigo meu que faz parte de um grupo de diretores das maiores empresas de tecnologia do Brasil, me mandou um print de uma conversa no WhatsApp de que tava fazendo chacota do meu perfil dentro daquele grupo. Olha lá, quem esse cara acha que é, e sei lá o quê. Isso mexe muito com a gente, ao mesmo tempo que é uma relação de amor e ódio com cara, isso, não, né? Sim, vou te falar que eu adorei. Aí o meu amigo falou assim, cara, eu acho que você tá exagerando nesse teu título, você não deveria estar usando isso. Eu falei, alguma vez você viu meu nome sendo conversado ou sendo assunto desse grupo antes? Aí ele, continua. É isso. Falei mal, falei bem, mas falem de mim. Eu acho que esse é o grande mote que quando a gente fala coragem pra ser sexy, não é só pra mudar a sua vida, pra você saber se posicionar, pra você ter coragem de falar o que você quer e o que você não quer, mas também sobre o entendimento de que hoje a gente tá buscando atenção. Não importa a profissão que você tenha. Eu sou artista, eu também preciso chamar atenção pra mim, eu também preciso ser escolhida. Eu não vendo algo específico, eu não vendo um produto, mas eu vendo a minha imagem, e a minha imagem para que produtores de elenco, diretores possam olhar e falar, é ela. Nesse momento eu preciso puxar atenção. E é sobre isso que às vezes a gente entra, mas será que aquilo? Não. Como tu vai chamar a atenção de pessoas que
não te conhecem, de pessoas que não querem te dar atenção. Como tu puxa uma polêmica, como que tu viraliza, como que tu fica sexy a ponto de as pessoas não terem dúvida de que vão falar. Tu tem que... Quem incomoda, a gente acaba olhando. Eu passei por isso durante a primeira temporada do SexyCast. Teve um dos episódios, eu não tenho controle sobre o que o convidado vai falar. Eu tenho como me posicionar em relação a isso, mas cada convidado vem de uma realidade. E aí, eu lembro que uma amiga de lá do Sul falou, mas essa realidade desse cara, nananana, é muito diferente do que a gente vive, uma coisa assim. E aquilo me afetou, porque aquilo me atravessou num lugar que eu falei, tô incomodada. Mas depois eu pensei, tá tudo bem, tô incomodada porque eu também incomodei. E aí eu acho que isso gera... isso retém atenção no lugar de... Ela continuou acompanhando depois. Eu fui lá falar... Cara, eu não gostei do que tu falou. Sabe o momentinho que tu gera o ruído? Mas aquilo gera uma eletrificação. E isso é bom. Porque isso gera... Agora ela tá assistindo, ela... Não sei se eu concordo com isso. Não importa, tu tá aqui, a gente tá trocando e é isso que me importa. A gente ficou 15 anos sem se falar. Precisou eu falar alguma coisa que te incomodou pra gente voltar a se falar. Então, acho que tem esse lugar que eu trouxe, mas obviamente que também tem um lugar que é tu abandonar as pessoas que não querem te ver crescer. Né? Então, eu acho que durante a nossa trajetória chega um ponto de virada, que inclusive essa é a minha próxima pergunta, mas chega um momento que tu tem que dar esse ponto de virada e abandonar quem fala, mas olha ali, fulaninho tá se achando, ciclaninho achou que agora é o maior especialista, meio que tu fala assim, cara, por que eu tô com essas pessoas em volta de mim? De verdade, pra onde elas vão me levar? Sabe que tem uma teoria que ela não é nem muito fácil de falar em público, né? Que é a teoria do nível cognitivo. Que a humanidade está dividida em alguns níveis cognitivos e você tem uma capacidade de ascender, mas ela é muito pequena, né? Que vai de 1 a 5. Na verdade, é o 0. Né? Então, as pessoas que não conseguem nem ser operacional. Que você explica uma atividade que ela precisa fazer e ela não consegue executar. Né? 0. Nível 1, pessoas completamente operacionais. Elas conseguem seguir passo a passo. Se você explicar para ela criar ou construir alguma coisa, ela não vai conseguir. E ela tem uma dificuldade de seguir o passo a passo. Você tem um nível 2, que são pessoas que começam a ter a capacidade de conceber esse passo a passo. Né? São pessoas que a gente chama de táticas. Elas conseguem olhar para a estrutura e entender como você faz isso. Você tem o nível 3, que são as pessoas que são estratégicas, então elas conseguem ver como as coisas funcionam e o que está acima. Você tem o nível 4, que são as pessoas que decodificam, né? Então elas conseguem olhar por detrás dessa malha. Né? O que está acontecendo por trás dessa estratégia? E tem o último nível, as pessoas que são capazes de conceber essa malha. Né? E conforme você vai evoluindo e você vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, você tem uma dificuldade de lidar com as pessoas que estão mais de um nível abaixo do seu. E aí, esse é o momento que você senta naquela roda que você, no passado, sentava e conseguia rir e se divertir, e você vê assim, cara, não tem nada a ver com o que esse pessoal tá falando mais comigo e eu não consigo mais nem interagir. Né? Eu queria que tu explicasse um pouco melhor os últimos 3, que é quem... O que cria, o que não consegue nem operacionalizar, então, o que operacionaliza, o que consegue ter uma visão tática, mas teve os outros... O estratégico, descodificação e o codificação. Explica. O estratégico é o seguinte, vamos supor que a gente está aqui e eu quero ser agora a maior hamburgueria do Rio de Janeiro. Né? Eu vou conseguir entender como está organizado o mercado de hambúrguer do Rio e vou ser capaz de conceber uma estratégia para levar nisso. Para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que ter uma estrutura tática e uma estrutura operacional que faz com que essa estratégia aconteça. Em cima, o descodificador pensa que a estratégia ela está num nível abaixo, porque na verdade você está falando de um negócio, mas existe uma interligação econômica, social, uma correlação muito mais complexa que faz com que as coisas aconteçam. O descodificador ele consegue entender a correlação entre a estratégia e essa malha além da empresa. E em cima, o codificador é o cara que cria a Matrix, você consegue olhar para o mundo e ver os números, entendeu? Então você entende além dessa correlação de interesses, mas você é capaz de, cara, se desconectar completamente do que está acontecendo e é um Paulo Lema da vida, é um cara que... São os visionários. Vê a realidade de uma outra maneira. Esse cara está olhando 50 anos para frente. Você está olhando no máximo 5, entendeu? Entendi. E qual foi, eu ia te perguntar, aonde você tá nesses níveis cognitivos, aonde você considera que você tá, e qual foi o teu momento de entendimento de que tu queria crescer? Esse momento que tu falou assim, eu queria saber o Thiago Reis antes da Growth e depois da Growth. E se esse foi um ponto de virada de crescimento ou se teve outros anteriores? Assim, desde que eu me entendo por gente, né, eu sempre fui muito ambicioso, sempre muito sonhador, sempre... Né, meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Né? Eu ganhava R$473 por mês,
né? Gente, era esse o salário mínimo. E foi uma época bem desafiadora. Mas eu me lembro que nessa época eu já falava que eu queria ser CEO da empresa, né? Então, assim, eu entrava 1 hora antes, saía 2 horas depois, porque eu entrava 1 hora antes para estudar, 2 horas depois para tentar entrar de penetra em treinamento. Primeiro eu entendi o que acontecia, depois eu queria entender como as pessoas davam treinamento para um dia também poder dar treinamento, porque o cara ganhava 10 vezes mais do que eu, né? Então eu sempre tive essa cabeça de, cara, executar mais para poder ir mais longe. Quando eu me formei, a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de tecnologia que estava caminhando para quebrar, porque eu não conseguia vender, né? E eu fui contratado para ir para a área financeira, para resolver outros problemas, mas eu entendi que se eu não conseguisse resolver vendas, rapidamente eu teria ficado sem emprego. E uma coisa que eu desenvolvi desde cedo foi essa conexão que eu consigo construir com as pessoas. Você fala assim, cara, como você faz isso? Não sei. Tá? Eu acho que o conhecimento ele sempre migra para o inconsciente, né? Tem coisas que você faz ali, que você, por exemplo, quando você entra num personagem, você não sabe explicar, mas você vai lá, você modula, você pensa, você incorpora esse personagem, dali pra frente você virou o personagem. Se eu te pedir pra você explicar quais são as características, como é que você modula teu corpo, teu pensamento, tua respiração, você vai ter uma dificuldade de explicar isso, porque você já faz isso há tanto tempo que se tornou inconsciente, né? Então como é que você faz isso? Eu não sei. Sei que eu consigo me conectar com as pessoas de maneira diferente e eu consigo ter mentorias com pessoas sensacionais, né? E o André é uma dessas pessoas que eu me conectei que foi um importante mentor pra mim. Só que eu acho que nos últimos 2 anos, a gente começou a chegar num momento ali de muito desconforto, sabe? De muita dor de crescimento, de muita porrada, porque diferente de vocês, a gente tem quase 100 pessoas na estrutura, né? Atender cliente é uma complexidade. Então, eu percebi que eu precisava me conectar com pessoas que me ajudariam a resolver esses problemas, né? Então, eu sempre tive essa busca. E, cara, sei lá, deve ter mais ou menos 1 ano, eu me conectei com um mentor, né? Que chegou para mim e falou, Thiago, você vende high ticket, você vende para grandes empresas. Para pessoas ricas, mas a tua linguagem não verbal não está comunicando esse resultado que você tem, né? E aí ele me bateu em 2 coisas. Ele falou, primeiro, acima do peso, você fica com o que sobra. Então, quando você vai comprar uma roupa numa loja, você não pode escolher o que você quer, você vai escolher o que cabe, que é diferente. E segundo, a maneira como você está se vestindo não está comunicando o resultado e o tamanho que você está. Eu sei que quando a gente olha para uma crítica como essa, naturalmente, né? Te dói, né? Te dói e do tipo você falar, pô, tem uma startup, foda-se, eu posso me vestir da maneira como eu quiser, né? Eu empreendi para não ter que usar terno e gravata, eu ter que usar blazer, né? E aí eu pensei, cara, o meu resultado ele é diretamente proporcional ao meu comportamento. O resultado que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei ou pelo que eu ainda não faço, né? O que eu fiz? Falei, vou hackear esse game, né? Fui, contratei médico, cara, personal, 20 quilos. Contratei uma personal style para fazer paleta de cor, escolher as minhas roupas. Cara, eu boto preto com preto e não combina, assim, tipo, sabe? Então, zero aptidão. A minha esposa até briga comigo, que ela fala, não, você tem que aprender a escolher as roupas e tal. Eu falei, cara, não, eu não vou conseguir aprender essa porra. Eu boto uma pessoa que entende disso melhor do que eu e ela resolve o meu problema, né? Mas aí todo dia tu tem alguém, ou não, ela montou teu guarda-roupa e você... Montou, tipo assim, eu tenho um grupo de WhatsApp com ela, com dezenas de looks prontos. Toda vez que eu quero criar um novo, eu tiro uma foto, normalmente tá errada, ela manda trocar. Maravilhoso. Tu vê, né? Um grande mentor de negócios e fala, cara, eu preciso de ajuda pra me vestir, porque eu não quero essa soft skill, não capturei. Eu tenho, tipo assim, na minha família, eu não acho que eu sou daltônico, mas os homens são todos daltônicos. Eu tenho uma dificuldade de entender exatamente a diferença de uma cor e outra. Não que eu seja daltônico, mas às vezes, por exemplo, ela fala, cara, isso é, sei lá, roxo, isso não é azul. Eu jurava que era azul, mas eu não entendo muito bem. E eu acho que, cara, quem tá em business, quem tá buscando alta performance, tem que entender que a curva de aprendizado para você dominar um conhecimento é muito grande. Então, no lugar de você, agora eu vou aprender, sei lá, mandarim. Caralho, tu vai pra China semana que vem, não vai dar tempo de você aprender mandarim. Contrata a porcaria do intérprete que vai te ajudar com o mandarim, né? Então, eu sempre tive essa coisa de masterizar e de querer ter mais resultado. Isso, eu acho que é um hack, galera, principalmente para a comunidade, que não tentem fazer tudo. Nós temos muitos profissionais liberais, às vezes, ele dá conta do serviço que ele presta, ele dá conta de ser social media, ele dá conta de querer fazer o tráfego dele, porque muitas vezes a pessoa tá num recorte financeiro que ela fala, não tem como contratar, não tem como ter 100 pessoas como o Thiago Reis. Só que ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé, porque aí você começa a fazer um curso de social media, aí você tem que aprender todas as técnicas, aí você tem que aprender todas as técnicas de tráfego, e aí quando você vê, você nunca vai ser um expert em todas as áreas. Então você tem que entender quem você vai chamar para não ter que aprender e gastar todo esse tempo para executar uma função, né? E tem 2 coisas assim importantes, pegando o gancho do que você falou ali. Primeira parada, essa questão do que você vai fazer para conseguir ter o resultado. Muita gente acha que você tem que saber fazer. Quando eu comecei a Growth, o que eu pensei no primeiro momento? Eu falei, cara, a gente está entrando numa era que a produção de conteúdo ganha. Quem produz conteúdo vai mais longe.
Eu não tinha grana para contratar um time de edição. Eu cheguei para uma agência, inclusive de um amigo meu, falei, cara, quanto é que você me cobra para de gravar e fazer um vídeo por semana? Ele falou, cara, vamos fazer o oposto, quanto é que você consegue me pagar? Né? Eu falei, eu consigo te pagar R$800. Ele falou, beleza, tá fechado. E era um amigo e tal. Naquele momento, a pessoa acha, eu tenho que conseguir produzir um vídeo de alto escala, muito bom, que seja incrível. Não, naquele momento do que eu precisava era aprender a ter frequência. Porque se eu aprendesse a ter frequência, o vídeo, se você for no meu canal, você vê, é uma bosta, é horrível, parece um robô tendo um ataque epilético, entendeu? Horrível, horrível. Só que o que acontece? Meu primeiro desafio não é ser bom, meu primeiro desafio é ter frequência. Porque se eu tiver frequência pelo tempo necessário, não tem como você não ficar bom. Se você repetir pelo tempo necessário, não tem como não ficar bom. Então, as pessoas olham assim, o que eu quero? Eu quero 1 milhão de views, 1 milhão de seguidores. Não, você não precisa disso. Agora você precisa aprender a ter frequência. Você vai conseguir, a partir do momento que você ficar bom e executar pelo tempo necessário. Mas o teu primeiro desafio não é ter 1 milhão. O teu primeiro desafio é ter frequência. E o que as pessoas confundem muito eu quero estar no degrau 20. Né? Velho, você está no degrau 1. O teu desafio é ir pro 2. Esquece o 20. O 20 está longe do teu campo visual. Olha pro 2, olha pro 3, olha pro 4. Aí a pessoa se frustra, porque ela compara o resultado dela com alguém que está no degrau 20 e fala assim, eu não consigo. Porra nenhuma. Você tem que entender que o teu maior desafio nesse momento é dar o próximo passo. Então, a primeira coisa é essa. É você entender que, cara, você não tem que ir pro degrau 20 ou pro nível 20. Você tem que ir pro nível 2. E segunda coisa, que tem me ajudado muito, e isso aconteceu também um pouquinho ali depois da pandemia, tem uns 3 anos. Buscar estar em mesas onde você se sente desconfortável. Onde você fala com pessoas que têm muito mais resultado que você. E aí 2 coisas acontecem. Primeiro, você conversa com a pessoa que tem muito mais resultado que você fala, cara, ela não é muito mais inteligente do que eu. Se ela está conseguindo fazer isso, eu também consigo. Talvez tenha uma diferença de tempo e de execução entre nós dois. Mas se eu modelar o que ela está executando, eu vou conseguir ter o mesmo resultado. E a segunda coisa é, que você está falando das mesas, né? Você vai para a mesa dos teus colegas da faculdade ou teus colegas da escola. E aí você vai ver que ninguém está tendo resultado. Você fala do teu resultado, o que acontece? Culpa, né? Você sente assim, eu tô trabalhando demais, tô executando demais, vou fazer menos. Aí você senta numa mesa onde todas as pessoas têm 10 vezes mais resultado que você. O que você pensa? Eu preciso executar mais. Se esses caras normais conseguem fazer isso, então assim, você é resultado do teu meio. Para mim, o que fez essa virada e fez essa evolução é estar em meios de pessoas com mais resultado e, ao mesmo tempo, entender que é muito mais um desafio de repetição e disciplina do que um desafio de genialidade e inspiração incrível, porque isso acontece 1% do tempo. Então não é sobre sorte. Cara, assim, é difícil, né? Porque é bom ter sorte, né? Mas eu acho que quanto mais você se prepara, mais sorte você tem. É incrível isso, né? Eu acredito... Vou falar um negócio que a galera às vezes até critica um pouco. Eu acredito muito na lei da atração, sabe? Eu acredito que quando você define que você quer alguma coisa e mentaliza essa coisa. Em cima da minha cama tem uma nota com R$1 milhão, né? É minha meta de remuneração mensal, né? A primeira coisa que eu olho quando eu abro o olho é essa nota de R$1 milhão. Eu acredito que tudo aquilo que você coloca o teu foco, você expande, né? Então, não existe a ponta mística sobrenatural de você atrair 1 milhão para tua vida. Mas eu acredito que se você tá o tempo inteiro olhando e lembrando, e esse negócio tá te incomodando, isso faz você executar de uma outra maneira. Mas aí, você falou para não focar no passo 20, focar no passo 1, mas não perder de vista o passo 20, é isso, né? Exatamente. E qual foi a evolução do Thiago Reis na tua vida? Quais foram os pontos de viradas? Até te pergunto numa evolução financeira mesmo. Se a tua meta é 1 milhão por mês, qual foi o ponto A, aonde você tá agora? Pra entender por que a tua meta é essa. Então, eu acredito muito sempre de você ter uma meta 10 vezes mais, né? Você tem uma meta 10 vezes maior do que o que você precisa de onde você tá. Porque quando você define uma meta normal, uma meta medíocre, isso vai te fazer executar que nem todo mundo, né? Você tem que ir para um nível de execução que seja desconfortável, porque assim você vai conseguir ter um resultado que poucas pessoas têm. Cara, acho que o meu primeiro momento, né, foi quando eu vendi a minha empresa aqui no Rio e virei sócio colaborador de uma empresa em São Paulo e eu fui demitido dessa empresa porque ela não conseguiu captar de novo, eu era um cara caro da estrutura e eu tinha apostado tudo nesse negócio e fiquei sem nada, né? E eu falei, velho, eu não posso mais colocar o meu resultado, o meu sucesso, dependendo de outras pessoas. Eu tenho que assumir o protagonismo dessa história, porque senão eu vou ser uma vítima. Foi nesse momento que surgiu a Growth na sala da minha casa. Acho que esse foi o primeiro momento que eu comecei ali, num momento de grande desconforto, que eu precisava trazer resultado, porque senão eu ia ter que arrumar outro emprego. Ali começou a minha jornada. Cara, o segundo momento foi o que eu te falei, mais ou menos há uns 3 anos atrás, onde eu comecei a ir para mesas que eu olhava o resultado das pessoas e eu me sentia o pior da mesa, entendeu? Então, toda vez que eu tô numa mesa que eu sou o pior, cara, isso me leva para um ativa a minha ira. Inveja e ira. Inveja e ira de um ponto que eu falo, cara, não, velho, esses caras não são melhores do que eu vou executar mais.
E a gente cresce, cara, a gente cresce 100% ao ano, né? Mas esse ano, pela primeira vez, a gente cresceu 100% ao mês. A gente fez o dobro de resultado de um mês pro outro. E, cara, é isso, foi empilhamento. Foi uma coisa, cara, eu perdi peso, eu mudei dress code, eu mudei posicionamento, eu investi em oratória, eu investi em escala, eu investi em alcance. Quando eu combinei tudo junto, e você vai investindo, você vai vendo, dando aquela porrada e parece que você tá batendo num teto que não passa, né? Como se tivesse uma força te segurando, tipo a gravidade. Mas se você insistir por tempo suficiente, é uma hora que você explode e o negócio entra numa velocidade que você fala assim, caraca, né? E o que você sugere para um aluno que tá estagnado? Porque você tá falando de um crescimento, tá falando de disciplina e constância. Mas eu já vi você falando que tem que se cuidar com a linha tênue entre a insistência e a loucura. Um pouco nesse lugar de quando que a gente sabe que é mais um pouquinho, tenta mais um pouco, e quando a gente fala, cara, já tá muito tempo tentando, muda porque não tá dando certo. Como ter esse soft skill? Eu gosto muito de um livro do Aldous Huxley, chamado As Portas da Percepção. Inclusive, a banda The Doors vem desse livro, né? E ele fala, o Huxley narrando a experiência dele com mescalina, né? E vendo a diferença do tempo e tal, mas ele tem uma citação que ele fala da glândula pineal, que ele explica que a nossa glândula pineal, isso é uma teoria dele, não tem nada cientificamente comprova isso, mas é uma teoria do Huxley, que ela é especialista em estrangular a nossa autopercepção, né? Então ela modula a nossa capacidade de nos perceber. E a teoria dele é que se a gente visse 100% dos nossos defeitos, das nossas limitações, a gente não nos suportaríamos, né? Então é a função dela nos manter vivo, né? Tá. Então a psique humana, ela tem uma habilidade muito grande de nos iludir e não deixar a gente perceber os nossos defeitos, as nossas falhas e onde a gente tá fracassando. E tem uma diferença, né, cara, entre, tipo, continuar insistindo ou, cara, você tá indo na direção errada, você não tá indo na direção certa. Eu acho que é muito importante você ter atenção com feedback, porque eu acredito que não existe não conseguir, existe apenas desistir antes de chegar lá. Só que se a tua evolução está sendo muito pequenininha, tem algo de errado da forma como você executa. Eu costumo falar que é o seguinte, não sei se tem isso contigo, Aline, quando você olha para trás e você se percebe como um idiota, você olha assim, nossa, que imbecilidade que eu fiz. Nossa, olha isso aqui que eu fiz, cara. É um sinal de que você está evoluindo, principalmente se você sente vergonha de algumas decisões ou falas suas passadas. Agora, se você olha para trás e fala que você está exatamente igual à Aline de 5 anos atrás, tem um ponto na tua evolução e na tua modificação que você precisa entender, porque não tem ficar parado, a gente está sempre em evolução. Segundo ponto é o que eu falei sobre ter mentores, pagar pela curva de aprendizado. Qual que é a única coisa que você não recupera? Tempo. Não tem como recuperar tempo. Hoje, só vai acontecer uma vez. Dia 1º de julho de 2023, tá acabando, só vai acontecer uma vez e ele não vai repetir. Então, você tem duas maneiras de dominar qualquer coisa. Percorrer a curva de aprendizado, levando o tempo necessário do conhecimento que você tem agora até o conhecimento que você gostaria de ter. Isso vai ser tempo, ou você pode pagar por alguém que já percorreu essa curva de aprendizado, ou para fazer por você, ou para te mostrar um caminho para encurtar ela. Nossa, e a importância de tu ter pessoas em volta de ti que vão te dar feedbacks verdadeiros, né? Total. Porque eu acho que isso é uma grande coisa que aqui a gente fala que vai pros alunos, né? A gente vai falar a verdade. Porque se você tá vendendo que você traz dinheiro e a gente olha pra você e a gente não tem a sensação que você tem dinheiro, tá aí um problema. Muitas vezes os alunos querem chegar a um lugar, mas essa escadinha, né? Que nem você falou, eu mudei meu branding, eu contratei uma consultoria de imagem, eu fiz cursos de oratória, eu me estruturei. Então, tem uma série de passos que você fez que provavelmente agora, de 0 a 10, a tua oratória melhorou muito desde o Thiago, que começou a buscar isso, e tende a melhorar mais. Mas é uma curva de aprendizado que você precisa começar e manter uma constância e uma disciplina, né? E tem 2 pontos aí. O primeiro, né, é essa... cara, eu quero estar nos maiores palcos do Brasil. Cara, você já foi pros pequenos palcos, pros menores palcos do Brasil. Porque se você não se preparar e não se treinar, quando você chegar no maior palco do Brasil, você vai travar. E você vai passar uma vergonha e não vai fazer nenhuma diferença ter estado lá. Na verdade, vai ser maléfico pra você, porque seria melhor se você nunca tivesse entrado, né? Então, desde o momento que eu falei, quero me comunicar melhor, cara, eu prospectava todos os eventos, né? E já teve alguma vez que uma oportunidade bateu na tua porta e tu não estava preparado? Assim, a primeira vez que eu palestrei tem até no YouTube. Foi um evento de software, de gestão. Cara, minha palestra tá horrível, cara. Horrível. Tá gravado ainda, tá gravado, né? Mas é bom pra você ver assim, cara... Falhei, aí resolvi... Mas eu acho que, mesmo com muito medo e mesmo não estando pronto, ter encarado esse desafio me preparou. Porque, no mínimo, me deu uma porrada do tipo, cara, você tem que se desenvolver. E o segundo ponto, Aline, é a trava, velho. A gente tem muito bloqueio na cabeça. A gente tem muita crença limitante, a gente tem muita crença de que a gente não consegue, de que a gente não pode, que a gente não vai, que a gente não vale. Tem 2 coisas pra mim que destravam aqui. Primeiro, ir numa loja de luxo.
né? Você vai entrar lá na Prada. Aí você vai ver que a bolsinha da Prada custa 30 mil reais. As pessoas vão falar, nossa, que absurdo, uma bolsa que custa 30 mil reais. Eu também pensava assim antes de contratar a minha consultora de imagem. Porque eu vou para um ambiente de pessoas mais prósperas e o fato de você estar com um sapato da Prada, um sapato da Gucci, as pessoas te percebem de uma outra maneira. E se comunica. Você tá pagando para ter acesso a um brand que seria muito caro você construir. As pessoas falam, esse cara usa Prada, posso confiar nele. Ponto. Né? E a segunda coisa é que de cara você olha e fala 8 mil reais, 15 mil reais, não vale, né? Não vale. Só que o posicionamento e ao mesmo tempo você mostra pro dinheiro que você controla ele e não o contrário, isso te destrava de uma maneira absurda. E detalhe, tá? Quando você é atendido numa loja dessa, que primeiro, né, chega com a água da montanha da Suíça, o café que veio colhido da França, então assim, você entende que é possível você criar uma experiência e proporcionar uma percepção de valor pro teu cliente diferente. Tá? Então, isso é muito importante. E a outra é você entender que quando você aumenta teu nível de execução, o seu resultado é outro. Eu estava fazendo um lançamento, estava fazendo uma live, aquelas lives que você inventa às 7 horas da manhã, que você acorda sem nenhuma vontade de entrar ao vivo, mas você se comprometeu e você tem que fazer. Domingo, 7 horas da manhã. Eu comecei, na segunda, quando eu comecei a fazer a live, tinha 300 pessoas, no domingo tinha 40. E eu fiquei puto em um determinado momento e perguntei pra galera, o que é difícil fazer? A pessoa falou, tirar férias. Eu perguntei, onde é difícil tirar férias? O pessoal falou, Maldivas. Falei, beleza, eu vou prospectar e vender 60 mil reais nos próximos 10 dias para tirar férias em Maldivas. Isso era fevereiro. Eu fui para Maldivas em março. Mentira. Foda. Fui. Só que, quando eu assumi esse compromisso, né, a minha coach, Sabrina, assim que eu saí da live, ela entrou no quarto e falou, você não vai usar o cartão de crédito? Você não vai usar o cartão. Você não vai falir essa família. Se você assumiu o compromisso público que você vai prospectar e vender, agora você vai fazer. O que acontece? Eu vendo performance em vendas. Se chega no final dos 10 dias, não dá pra fingir que você foi pra Maldivas, ou você vai ou você não vai. Se chega no final dos 10 dias eu não consegui chegar nesse resultado, eu não tinha noção de como eu iria fazer, o que eu sou? Mais um guru da internet que fala de prosperidade e resultados de venda, mas não aplica aquilo que ensina. Eu pensei, cara, será que eu tenho que voltar ao vivo e falar que foi um surto psicótico, que eu não tomei o remédio e por isso eu tive essa ideia? Aí eu pensei, eu sei automatizar o LinkedIn. Eu nunca vendi esse produto que eu tô querendo vender agora, que era palestra. E eu precisava de 4 clientes para chegar nesse valor. Então, não era um valor tão relevante e tinha uma demanda reprimida, porque sempre me procuraram querendo que eu desse palestra, só que não estava na minha prioridade, no meu propósito da palestra. Fui do LinkedIn, fiz uma segmentação, peguei empresas com mais de 200 vendedores, que cresceram mais de 40% no último ano, filtrei, deu, sei lá, mais 1.000 empresas, fui para o RH, deu 900 pessoas, mandei a mensagem para 900 pessoas de maneira automática, perguntando, me conta uma coisa, você tem conversão de vendas? Se sim, quem é a pessoa responsável? Eu tive umas 60 respostas, das 60 eu consegui falar com umas 30 pessoas, das 30 pessoas eu fiz 10 propostas, das 10 propostas eu fechei 4 vendas. Então, tudo é funil. Quanto tempo do início até isso acontecer? 10 dias. É impressionante, né? Tu colocar como prioridade e fazer aquilo acontecer. Tipo assim, sobrevivência, né? Eu tava ali, se eu não fizesse isso, acabou a credibilidade do Thiago, você concorda? Ao mesmo tempo, se eu fizesse, ia ser bom pra caramba, porque a gente ia tirar férias em Maldivas. Que aí a gente gosta. Isso que eu ia falar, tanto dinheiro, 1 milhão por mês, pra quê? Por quê? Então, eu não tenho, sabe, uma aplicação prática para esse 1 milhão, tá? Eu tenho o desafio desse 1 milhão. Tem 2 coisas que eu falo. Eu quero chegar nesse resultado e eu quero ter um jato. Pode ser que no dia seguinte que eu comprei o jato, eu venda ele porque eu descubro que eu não preciso. Mas é um marco e um desafio, um obstáculo muito grande que me obriga a executar num nível maior. Ponto. Então não é o dinheiro em si, e sim o desafio de chegar nessa capacidade. E teve alguém na tua infância que tu precisou provar alguma coisa? Então, eu sempre fui o pior do jogo, saca? Tipo, futebol, a galera sabe, futebol a galera tira para o ímpar pra ver quem vai escolher. Eu era o último a ser escolhido e às vezes me negociavam pela bola. Falavam assim, pega o Thiago e leva a bola, entendeu? Então assim, eu sempre fui muito ruim, né? A minha terapeuta fala que eu tenho uma certa arrogância. Eu tô tentando trabalhar pra diminuir ela, mas eu sei que ela tá presente. Ela fala que a minha arrogância é um complexo de inferioridade que eu tento justificar como mecanismo de defesa fazendo isso. Então, tem uns bichinhos aí que tem que ser resolvido, entendeu? Sim. Mas faz parte também da minha necessidade de executar num nível mais alto. Cara, o que eu acredito, Aline? Eu acredito que
o tempo que a gente passa aqui é muito curto, sabe? Entre você ter uma vida medíocre, uma vida na média, onde você se condiciona a aceitar o que você tem no lugar de conquistar o que você sonha, isso é muito ruim. A gente vive numa época de ouro, onde nunca teve tanta informação disponível, onde nunca teve tantas pessoas bem-sucedidas dispostas a compartilhar o que sabem para que você consiga aplicar. Você ter o Diamant, você ter o Sexy Canvas. A gente não tinha isso há 10 anos atrás. Disponível, que tá lá decodificado, é só pegar e aplicar. Você não tem mais desculpa, sabe, para não ter resultado. Você tem uma preguiça ou não executar. Ponto. Não consegue. Só precisa apenas executar. Então, eu olho para o momento que a gente está e, ao mesmo tempo, eu vejo como o tempo passa rápido. Cara, eu quero executar num nível mais alto, porque eu quero fazer o que eu quero no momento que eu quero escolher. Ficar segunda-feira na piscina, tomando vinho, porque eu não tô com saco de trabalhar e eu tenho resultado para isso. Tá, mas me parece um pouco contraditório no sentido de o teu selfie 1 pro selfie 2 tá muito claro, a gente viu a curva de transformação, de falar, essa mochilinha tá pesada, não tá me impedindo de fechar negócio, vamos reprogramar aqui. O teu selfie 2 é muito claro no sentido de como a gente vai fazer pra vender mais e ganhar grana. O objetivo lá na frente é aquele 1 milhão mensal. Não, na verdade, esse é um objetivo de curto prazo. Exatamente. Eu digo assim... O meu objetivo maior é abrir capital, tá? Até 2028. Isso que tá no meu planejamento. Até 2028 a gente vai abrir capital. Quanto mais você entra na roda, quantas segundas-feiras tu consegue decidir não trabalhar? Porque tem também uma engrenagem do dinheiro e do negócio que quanto mais tu quer crescer, mais tu precisa dedicar tempo e energia. E aí o que eu tô perguntando é, qual é o selfie 3 do Thiago, que é aquele momento quando tu tiver todo o tempo e todo o dinheiro, o que você vai estar fazendo? E o selfie 4, não, vamos ficar no selfie 3. Quando você tiver todo o tempo e todo o dinheiro, o que você vai estar fazendo? Então, assim, a minha meta, né, nesse momento é ter uma postura muito mais de mentor do que de executor, né, e dando direção. Então, assim, como é que eu vou... Chegando no objetivo, como é que eu vou conseguir abrir capital? Eu preciso adquirir empresas de tecnologia que vão fazer parte de um ecossistema e esses caras vão executar, né? Então, meu objetivo vai ser treinar pessoas e fazer com que elas executem. A partir do momento que eu realizei isso aqui, eu vou trabalhar de 1 a 2 vezes por semana, dando a direção para essas empresas que têm um potencial semelhante e criando um portfólio de empresas da qual eu participo. Então, para mim, esse é o jogo. E eu gosto muito de me distrair, sabe? Então, por exemplo, assistir uma série no Netflix, ler um livro que não tenha nada a ver, um livro de ficção científica, porque isso ativa a minha criatividade. E uma parte relevante do resultado que eu tenho é por conta dessa abstração e dessa criatividade. Então, eu preciso fazer isso. Hoje, Thiago, você fica segunda-feira na piscina? Não, porque segunda-feira de manhã é minha reunião de estratégia com os diretores. A weekly, né? Mas teve vezes, assim, que eu evito trabalhar de casa, porque eu tenho baixa disciplina. Se eu trabalhar de casa, eu vou ver TV, eu vou ficar de bobeira. Mas teve vezes, assim, que, por exemplo, sei lá, uma quinta-feira, sabe? Cara, meio-dia, eu já parei, já comecei a ver série, já comecei a fazer outras coisas e tal, e fui para uma outra distração. E também, esse ano, eu comecei a fazer uns treinamentos de desenvolvimento emocional, que começou a trazer um outro lado meu que eu não conhecia, entendeu? Então... Que é o Selfie 4 que eu queria te perguntar. A gente tá agora, nesse exato momento, o André foi para um retiro de ayahuasca e falou... O Selfie 4, ele existe e ele precisa estar dentro da teoria. Que é o momento Selfie 1, o Selfie 2, o Selfie 3... O que é o Selfie 4? É o momento onde tu te torna agente de transformação. Que não é só sobre você, sobre o seu negócio, sobre os seus traumas, mas é o que você contribui pro mundo. Eu queria te perguntar, agora você falou sobre esse treinamento de desenvolvimento pessoal que te abriu possibilidades. Abriu possibilidades de mentorias pessoais, de transformação de vidas? Não, então, esse treinamento ele me fez compreender melhor como eu modulo as minhas emoções e quais emoções me impactam, me travam, me ajudam, me atrapalham, né? Então, por exemplo, eu vi ali, eu perdi meu pai quando eu tinha 21 anos, né? E esse foi um momento, tipo, bem traumático. E eu percebi que ali eu criei uma casca de distanciamento das pessoas. Então, assim, eu preciso como vendedor, né, em vendas eu consigo trabalhar muito empatia, mas eu modulo isso. Não é natural, não é um atributo meu. Eu me importo pouco com as pessoas. E nessa compreensão eu percebi que eu criei um mecanismo de defesa do tipo, cara, meu pai foi embora e as pessoas que eu gosto vão embora. Então não se aproxima tanto das pessoas, porque quando elas forem embora você vai sofrer, entendeu? E aí a consciência e a compreensão disso me fez tentar
trabalhar mais essa musculatura da empatia que não é tão presente em mim. E aqui abriu uma janelinha, então eu falei, velho, porra, se eu controlar melhor as minhas emoções, eu vou para outro nível e tal. E se eu modular a emoção certa, se eu ancorar a emoção certa, então eu tô meio que nesse mergulho. Então foi uma mentoria que você recebeu. O Thiago Reis como Selfie 4, um agente de transformação. Hoje, tu sente que qual é o mundo? A gente tem aquela coisa, né? Eu sou a transformação que eu espero do mundo. Como você sente que você contribui para a transformação do mundo? Aonde que você tá? Então, assim, qual que é o... Eu já faço isso, e se um dia eu puder fazer só isso, eu vou estar realizado, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar, principalmente com os times de vendas e com o meu time em especial, mas eu faço isso para algumas empresas também, de pegar o vendedor e desbloquear tanto a crença limitante dele em relação ao merecimento, quanto a aumentar a expectativa dele em relação ao resultado que ele pode buscar. Então, isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Galera, escuta isso, porque isso provavelmente é o que você talvez tenha que fazer para sua equipe de vendas. Olhar e falar, quem são as pessoas que vendem para mim, o que o Thiago Reis está fazendo e o que eu posso fazer com essas pessoas. Então, assim, o que eu faço, né? Eu tenho rotina de one-on-one com a minha equipe, que é o quê? Sento com a Aline e falo, Aline, onde você quer chegar? Qual que é o teu sonho? Qual que é o resultado que você busca? E aí eu peguei os vendedores e mapeei qual era o sonho de cada um deles. O Carlos quer ter uma Land Rover branca. O Patrick quer ter um A200. O que eu fiz? Google, peguei a foto da Land Rover branca, peguei a foto da 200, usei a minha coach, Sabrina, foi no shopping, imprimimos a foto, compramos um porta-retrato, eu embrulhei esse porta-retrato e escrevi uma cartinha boba. Patrick, toda vez que estiver difícil, lembra pelo que você está executando. Entreguei para ele, fica na frente dele, ele está trabalhando, ele está ali com o sonho provocando ele. Então ele não está mais indo atrás, sendo cobrado por uma meta. Eu pergunto para ele, Caí, quanto falta para a 200? Quanto falta para a Land Rover branca? Porque, primeiro, você tem que fazer a pessoa acreditar que ela pode. Porque a gente, infelizmente, a gente tem uma série de programações na cabeça que a gente acha que a gente não consegue o que a gente não pode. Segundo, né, se você pegar a novela da Globo, quem que é o vilão? É o cara mais rico. Né? O que a tua mãe fala quando você é pequeno? Mexendo dinheiro ali, lava a mão porque dinheiro é sujo. Né? Então a gente tem uma série de softwarezinhos instalados no nosso hardware dizendo que dinheiro não é legal e a gente precisa desinstalar isso de dentro das pessoas. Porque a partir do momento que ela acredita nisso, isso faz com que ela tenha uma vida medíocre. E outro ponto é que, como a gente lida mal com a frustração, existe um mecanismo natural do teu cérebro que no lugar dele tentar trabalhar para transcender, ele começa a tentar trabalhar para si, para aceitar uma condição pior. Né? Então você começa a se condicionar, a falar, cara, puta, não tenho o que eu gostaria, mas pelo menos eu tenho isso. Né? É o famoso, mas Deus quer que seja assim, Exato. Mas tudo bem, tô assim do jeito que eu tô, mas é porque também é como a vida quer que seja. Exato. E na maior parte das vezes, quando você pergunta pra pessoa onde você quer chegar, poucas pessoas têm clareza do que elas querem. Né? Pode perguntar. De 10 pessoas, você vai conseguir achar uma, duas, que vão falar exatamente o que quer. E as pessoas que falam onde elas querem chegar, elas não têm um plano de como elas vão chegar lá. Elas não têm a mínima visão de como chega no próximo passo. Eu não acho perfeito você ir daqui pro plano de onde você quer chegar. Eu acho que você tem que ter alguns marcos importantes daqui até lá, mas tem que estar concentrado no teu próximo marco, porque, por exemplo, abrir capital. É completamente impossível abrir capital de onde eu tô agora. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de mais margem, eu preciso de mais EBITDA. Só que eu sei que o meu próximo passo é começar a comprar empresas de tecnologia. Por quê? Porque com empresas de tecnologia eu aumento a minha escala, diminui a minha necessidade de pessoas. Ponto. Eu preciso focar agora nesse próximo passo. E é nisso que a gente está olhando. E para quem está ouvindo e tem um time de vendas, velho, se você não trabalhar a crença limitante do teu time e ao mesmo tempo aumentar a ambição dos caras, esquece. Você vai ter uma equipe medíocre que entrega pouco resultado. Você fala que você alavanca o seu crescimento com estratégias não convencionais. O que seriam estratégias não convencionais? Lembra da história de que o grande desafio é chegar na frente do cliente. Né? Quando você vai ver, o que a maioria das empresas faz? Facebook, Google, propaganda. Aí você vai ver a propaganda, que é aquela propaganda chata, compre meu produto, mais do mesmo e tudo mais. Quando a gente fala de growth, o que é growth? Growth é uma mentalidade, onde eu vou testar, validar e escalar. Em vez de eu gastar os tubos, cara, vamos contratar agora, sei lá, um circo para fazer propaganda para mim. Em vez de eu contratar o circo, eu vou tentar fazer com um palhaço e vou testar o quanto que vai ser mais eficiente a quebra de padrão. Então, o tempo inteiro, eu estou desenhando estratégias que quebram padrão e que são diferentes das do seu concorrente, por consequência, trazem mais resultado. Então, ontem, né, você viu lá no dia de fechamento, a gente tinha um anão no nosso dia de fechamento. O que eu fiz? Cara, a gente gravou 4 ou 5 criativos, um criativo de um cliente com dinheiro espalhado na mesa e passando um incenso e uma vela vermelha para tentar atrair cliente. Então, é a simpatia do cliente novo. Aí o que é esse criativo?
Hoje, a tua estratégia é fazer a simpatia para conseguir mais cliente ou você tem um método de vendas que está te fazendo chegar na frente das pessoas certas? O que você fez? Quebrou o padrão, fez diferente, brincou com a criança, né? Então, assim, quando eu falo de não convencional, é muito próximo do que o Sexy Canvas faz. Só que a gente faz isso com abordagens de prospecção ou com estratégias de quebra de padrão com o objetivo de diminuir custo de aquisição e trazer mais atenção. E aí você falou, por exemplo, que você tá agora num dia de fechamento, né? Você fez... Como que é essa estratégia de preciso fechar, preciso bater, tem um time que já tá cansado. Como que é o teu processo? Boa. Então, galera, ó, quem tá ouvindo, papel e caneta, tá? Porque isso aqui vai te fazer ganhar pelo menos aí 25% a mais de receita no último dia do mês. O que acontece, né? Quando a gente está vendendo, existe um grande problema no latino, é que a necessidade de aceitação nossa é muito forte. Então, quando um cliente decide não comprar alguma coisa, ele não fala explicitamente para você, Aline, não vou te contratar, não é você que eu quero para esse papel. Ele fala o quê? Estamos analisando, obrigado, estamos conversando. Nunca ele vai ser objetivo e fala isso. E tem duas coisas, né? Primeiro, a empresa tem que ser capaz de arrancar o não. Então, tão importante quanto a pessoa te falar sim, é você que foi escolhida, a pessoa te fala não é você, porque você já elimina o slot e vai para a próxima. No dia de fechamento, você tem uma grande possibilidade de limpar o teu funil de vendas, tanto trazendo as oportunidades que estão indecisas, quanto arrancando um não definitivo de quem não vai comprar. Como é que você faz isso? Primeiro, time. Você tem que aumentar a energia do teu time. O vendedor ele tem uma pressão grande para bater meta, principalmente porque a remuneração dele é variável. O que eu faço? Eu trago um espaço lúdico. A gente muda o ambiente, a gente decora, para fazer com que o cara entre numa outra energia, numa outra vibração. Vai ser um dia difícil? Vai. Mas a gente compra pizza, refrigerante, bota música, tudo para tentar deixar o cara numa situação mais confortável. A gente sempre começa o dia motivando os caras, trazendo alguma coisa que vai aumentar a energia deles. A gente faz uma condição diferenciada. Qual que é o poder dessa condição diferenciada? Primeiro, de novo, lembra que eu falei que o Daniele bate muito que a gente lida muito mal com a perda. Você adora ganhar, mas você odeia perder. Se você perceber que você vai perder alguma coisa, eu gero um impulso de decisão em você pelo fato da possibilidade da perda. Então o que a gente faz? A gente traz sempre um bônus e vai variar de 10 a 24 mil reais. Esse bônus, galera, não é desconto. Eu estou trazendo benefício a mais. Então, por exemplo, nós temos um acompanhamento que ele vai ser acompanhado por 6 meses por um especialista nosso. Eu trago um ingresso da imersão. Eu trago coisas que não implicam diretamente no meu custo, mas que no bolso do cliente está fazendo uma diferença de 10 a 24 mil reais de benefício. Quando eu trago esse benefício, o time de vendas vai com uma agressividade maior para os clientes que estão indecisos e traz, hoje, e a gente pega dinheiro físico, tá? Numa reunião apresenta assim, eu quero botar isso aqui no teu bolso. Neurociência, tô ativando, tô eletrificando, o dinheiro chama muita atenção, quero colocar isso aqui no teu bolso. Se o cliente não tomar a decisão ali, você já sabe que ele não vai comprar. Porque você trouxe a tua melhor condição para esse processo. E aí o que você faz? Aquele cliente que está indeciso, pelo fato de ter uma percepção de ganho muito grande, ele toma a decisão nesse momento. Aquele cliente que já não ia comprar, quando você traz essa decisão, você vê que ele não se movimenta, que ele não se empolga, você já sabe, elimina do teu pipeline. Então a gente vende mais ou menos, ontem a gente vendeu 1.200.000, né? A gente vende entre 800 a 1.200.000 só nesse dia por conta desse empilhamento de pressão. Então combinando motivação do time, proposta diferenciada e mudança de ambiente, a gente consegue trazer um resultado muito mais alto. Como é que eu faço isso no meu negócio, Thiago? Primeiro, se reúne com o teu marketing, com a tua liderança e define uma oferta diferenciada com mais benefícios. Segundo, pensa como é que você decora o teu escritório para trazer mais motivação para o teu time. E por último, aumenta a energia dos caras. A gente aumenta bônus e comissionamento nesse dia também, porque isso faz o vendedor executar com mais energia ainda. E no lugar de, por exemplo, quando você falou do dinheiro, muita gente, quando tá no início da trajetória de aumentar as vendas, fica com vergonha. Fica com, como eu vou pegar notas de dinheiro? Como eu vou contratar um anão? Como eu vou fazer? Tem todo um processo que é destravar o entendimento de que vender é bom, porque vender parece uma coisa meio... A última coisa que eu faria agora é querer vender. O André fala, não gosto de fazer pitch de vendas. E como é a tua relação de destravar essa crença de vender? Ótima pergunta. O ser humano ele tem 3 medos fundamentais, né? O primeiro medo é o medo da rejeição. A gente estava falando sobre isso. A gente odeia ser rejeitado. O segundo medo é o medo de vender. Né? A gente acha que vender é ruim, né? Que eu estou tirando o dinheiro da pessoa. A gente faz uma associação muito negativa. E o terceiro medo é o medo do sucesso. A gente tem muito medo do que acontece com a gente quando a gente chega no topo. Né? Porque, na verdade, você chegou no topo, você vai ter agora a descida. Né? Ou será que eu vou conseguir me manter no topo? Ou será que eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou agora? Será que eu vou ficar arrogante? Será que eu vou me perder? Então, esses são os 3 medos fundamentais do ser humano. Especificamente em relação à ponta da venda, o que eu mais falo com o meu time? A gente tem que entender que quando a gente está ofertando um produto ou um serviço, eu não estou tirando dinheiro da pessoa. Se você está fazendo isso, você tem um negócio que não vai se sustentar. Quando eu estou vendendo um produto ou um serviço, eu estou salvando um negócio. Eu estou salvando um pai de família. Eu estou salvando emprego, sabe? E quando você percebe que o teu produto... Cara, o Sexy Canvas, olha o que ele fez pela Growth.
Olha o que era o Thiago antes do Sexy Canvas, o que se tornou o Thiago pós. Você não tá tirando dinheiro, você tá fazendo, cara, algo solidário, porque você tá transformando vidas e pessoas. Quando você ressignifica e vira a chavinha do tipo, não estou tirando dinheiro, muito pelo contrário, estou colocando dinheiro no bolso das pessoas, estou salvando famílias, estou salvando negócio, você entende que é o seu dever ajudar as pessoas. E aí teu jogo muda de patamar. Agora, é claro, se você tem um produto ou um serviço que não entrega valor, que não ajuda as pessoas, o problema não é vender, o problema é o que você está entregando. Você tem que mudar o que você está entregando, porque isso aqui não vai te trazer sucesso em nenhum cenário. E hoje você é um especialista em B2B. Mas, por exemplo, muitos dos nossos alunos que estão nos assistindo são profissionais liberais. Tipo, eu sou um psicólogo, eu sou um médico, eu sou um personal trainer. E eu preciso aumentar minhas vendas. Eu tô ainda naquela fase que não é nem escalar. Eu quero só lotar minha agenda. E o que eu tenho? Um Instagram. Pra essa pessoa, tu tem dicas pra ela de como ela pode aumentar a venda? Pra mim tem 2 pontos principais, tá? O primeiro é criar uma mentalidade de vendas. Porque quando você tá focado em vender, tudo que você pensa é em vender. Você vai pra fila do supermercado, você tá ali, cara, aqui tem um cliente pra mim. Você vai pegar um avião, aqui tem um cliente pra mim. Você tá na academia, então tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você sintoniza, você aumenta. Você trocou de carro, né? O que acontece? Todo lugar que você vai, você vê um carro igual ao teu. Aumentou a quantidade de carros igual ao teu? Não. A única diferença é que o teu foco agora tá nisso. Quando você coloca uma mentalidade de venda, você tá o tempo inteiro pensando, como eu vou trazer mais receita? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Porque, naturalmente, o teu cérebro acha o caminho. Todas as respostas que você precisa estão no teu subconsciente. Você já sabe como fazer. Só precisa agora sintonizar isso. E o segundo ponto é o que a gente já falou. É você ter estratégia. Cara, o que eu posso fazer de diferenciado para trazer mais? Eu gosto muito de uma estratégia de um americano da digital marketing chamado Ryan Dess. Esse cara é um cara brabo de e-mail e tal, de lançamento. Mas ele um dia ele comprou uma fábrica de guitarras. E ele queria ver como é que ele atuava na indústria real, né, no produto físico. E ele ficou pensando assim, numa fábrica que tinha falido, e ele ficou pensando, como que eu posso vender guitarra? Ele teve a seguinte ideia. Comprou na China 1 milhão de palhetas. Né? E aí o que ele fez? Comprou a palheta por 50 cents e vendeu pelos mesmos 50 cents. Aí você pensa assim, pô, mas vender uma palheta por 50 cents, ele não tá perdendo dinheiro? Tá. Só que o que aconteceu? Ele tem um mapa de todas as pessoas que têm guitarra, porque quem compra a palheta tem guitarra. Ele pagou por um lead muito mais barato. Ele tem um mapa geográfico de onde estão essas pessoas. Ele tem o e-mail e o telefone delas. A partir desse momento, começa a abordar ela. Sou um personal trainer, o que eu posso fazer? Cara, dá treino de graça, faz parceria com empresa, porque o teu desafio é trazer topo de funil para depois você evoluir esses caras dentro da tua estrutura. Então você pode, por exemplo, cara, desenho, vai na tua agenda lá, tem uma ferramentinha chamada Calendly, né? O que é o Calendly? Calendly é um software que, tipo, você bota a tua agenda e as pessoas conseguem colocar um horário. Se é personal trainer, vai na tua bio e escreve o seguinte, desenho, treino gratuitamente. Agende aqui sessão de 15 minutos. O que é esse treino gratuito? É um diagnóstico que você vai fazer na pessoa. Aline, qual que é o teu objetivo? Você quer ganhar massa muscular? Você quer perder massa magra? O que você quer? Ah, legal. Ó, aqui tá o seu treino. Agora deixa eu te falar. Se eu te acompanhar, eu consigo fazer você chegar nesse resultado na metade do tempo. O que você acha? Inclusive, tô com uma condição especial. O primeiro mês sai por tanto, a partir do segundo sai por X. O que você fez? O teu primeiro desafio é trabalhar a tua escassez. Como que eu comecei, tá? E aí, galera, isso é muito importante para vocês. As primeiras consultorias que eu fechei, eu cobrava R$2.000. E meu objetivo era encher o meu primeiro dia. Quando eu passei a ter 5 clientes no primeiro dia, a minha consultoria automaticamente foi para R$4.000. E agora meu objetivo é encher o meu segundo dia. Aí você fala assim, mas pô, R$2.000 não é pouco? Não. Pouco é você ter a agenda vazia, né? Porque eu tô treinando, tô criando case, tô criando prova, uma pessoa vai falar para outra e assim eu vou escalando. Quando eu enchi o terceiro, a cada ciclo eu dobrei o meu ticket. Eu cheguei a cobrar a mesma coisa que eu cobrava 2, cheguei a cobrar 16. O mesmo dia de trabalho que eu cobrava 10, eu cheguei a cobrar 50 e cheguei a cobrar 100. O que você tem que pensar? É um jogo de dobras. Quantas dobras você tem que fazer para chegar onde você quer? Só que entende que o teu primeiro desafio é se comunicar com o universo de que você não está tão disponível. Porque a partir do momento que a tua agenda começa a lotar, você vai começar a substituir o cliente de 2 pelo cliente de 16. E aí o jogo está muito mais simples, porque você já mostrou que você não tem disponibilidade. Agora, se você tem a agenda completamente livre, não tem ninguém, o que você faz? Pensamento de escassez. Você fala, cara, não tenho, não consigo, não posso, não tenho cliente. O teu único jogo é fazer a roda girar. Depois que ela começou a girar, ela vai ganhar velocidade. É muito mais difícil você sair da inércia do que você tracionar. E aí a maior parte das pessoas travam porque não fazem uma estratégia simples como essa. Dá diagnóstico gratuito, desenha treino gratuito, passa a semana inteira desenhando treino gratuito. Eu caso a grana que você quiser, de que a cada 4 treinos gratuitos você vai ter um cliente pagante. Faz sentido?
Faz muito sentido. Inclusive, um dos capítulos da série que eu fiz pra HBO, que eram 4 prostitutas que deixavam de trabalhar pra cafetões pra criar um negócio. Eu assisti. É genial. E aí, um dos capítulos era justamente esse momento onde você é um profissional liberal e fala assim, na minha agenda não tá cheia, eu preciso. Então, começa a criar, seja um e-book, seja algo gratuito pra chamar a atenção das pessoas, porque elas falam, nossa, que legal, vou ganhar alguma coisa. Começa a prospectar e fazer com que essas pessoas cheguem até você. E aí, começa a fazer esse cálculo. Putz, a cada 4 avaliações que eu faço, uma delas dá certo, uma eu fecho uma venda e eu torno aquela pessoa um cliente, quanto que eu tô convertendo no final do mês? Aí, encheu a agenda, você já começa a falar, cara, vamos substituir os clientes, exatamente o que você falou. Não, e essa série, galera, vocês têm que assistir, porque é uma aula de marketing, né, cara? E aí tem uma estratégia lá que você falou agora que eu lembrei, que a Rafaela não é a personagem principal, que ela prostituta, ela pensa assim, onde vai ter demanda, né? Casamento. Como é que eu acho a galera do casamento? Alfaiate, né? Ela fecha uma parceria com o cara da alfaiataria, que ela conseguia ali despedida de solteiro. Então, assim, quem que é o cara que atua, que atende o mesmo cliente que você, mas não é teu concorrente direto? Por que você não faz uma aliança com ele e paga uma comissão toda vez que ele te indicar um cliente? Você conseguiu marketing boca a boca gratuito, pagando apenas comissão em cima do sucesso. E assim, tem muitas outras estratégias e hacks dentro dessa série. Assistam. E assim, outra parada, ela é um excelente exemplo de uma boa maneira de você produzir conteúdo. Porque ela mistura conhecimento, e é profundo, porque fala do Oceano Azul, depois você me conta até quem é que é o roteirista. Fala do Oceano Azul, mas mistura com uma trama e mistura com sensualidade que torna muito mais viral, né? Sim, tem eletrificação de luxúria, tem eletrificação de diversão, de curiosidade. Então, como você consegue eletrificar um ou mais itens pra falar, cara, eu tô aqui porque eu tô aprendendo, porque eu tô com tesão, porque é uma coisa nova, porque eu me divirto, porque me faz rir. É um momento também que tu começa a entender que o teu produto ou o serviço que você oferece, ele precisa oferecer mais que uma coisa. A transformação que ele dá, é o que a gente chama, inclusive, do sexy energy, que é qual é o teu sexy energy? Qual é os itens dentro dos 14 itens que eletrificam o ser humano, que quando eu entro em contato com o teu produto ou com o teu serviço, eu falo, me eletrificou isso, É o momento onde eu rapidamente entendo quem é você e o que você vai me transformar. E, inclusive, nessa série tem uma coisa que é o que você trouxe, que você tá tentando fazer na sua vida, né? A Karen, quando eu entro na série, eu entro pra ser a nova Karen, que é o momento que ela fala assim, não quero mais trabalhar, já tô cheia de dinheiro, não quero mais trabalhar, estou me aposentando, mas o produto Karen é o mais desejado da Oceano Azul. Eu preciso criar algo que seja tão desejável. Então, eu entro para ser a nova Karen. E aí, eu passo por um treinamento para ser esse produto, esse objeto de desejo dentro da Oceano Azul. E você falou um pouco desse lugar que é, inclusive, a sua meta geral de vida, né? Que é, cada vez mais, eu quero fazer menos a execução do serviço e mais ser um mentor. Queria que você falasse um pouquinho mais desse lugar, e aí, pensando nas pessoas que estão em casa, que estão executando, estão ali e querem dar aquela virada, que já é um outro momento profissional, que é o momento onde você já tem grana, já não é? Muitos médicos, aí, tu falou do médico residente, mas a gente pode falar dos médicos que já têm agenda cheia, que já ganham muito dinheiro, e o que eles querem é liberdade de tempo. Então, essa pessoa que quer dar essa virada, que você quer dar, que precisa, aos poucos, fazer o dinheiro trabalhar por si. O que você indica para essa pessoa? Então, para mim tem alguns pontos. O primeiro ponto é o teu posicionamento é posicionamento percebido, né? E você sempre tem que trabalhar para criar uma posição que está acima de onde você efetivamente está, né? Então tem a ver, cara, com onde você aparece, os lugares que você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você se comunica. Então, você está fazendo mais dinheiro do que você precisa e está sobrando dinheiro, cara, investe na construção de uma marca pessoal sua. Pode ser na tua produção de conteúdo, pode ser numa estratégia de publicidade, pode ser o podcast que você aparece, pode ser a maneira como a mensagem que você tá passando. E o que é fundamental é que essa mensagem seja intencional, né? Porque você sempre vai passar uma mensagem. Ela pode ser intencional ou não. E normalmente quando não é intencional, pode acabar comunicando algo diferente do que você gostaria e, por consequência, você tem um risco de perder valor. O que eu faço o tempo inteiro é criar um posicionamento que aumente o meu valor, que eu consiga cobrar mais caro pela minha hora, pela minha palestra, pela minha presença. É isso que eu estou fazendo. O segundo ponto é construir time, né? E eu acho que esse é um grande desafio, porque ninguém vai trabalhar com você para ver você trocar de carro no final do ano, né? As pessoas vão trabalhar contigo por propósito, por identificação, por sentir que estão recebendo alguma coisa em troca dentro
dessa transação. Então, assim, eu sou muito orgulhoso do time que a gente tem. Assim, a gente tem uma densidade de talento muito alta. São pessoas extremamente qualificadas, formadas nas melhores faculdades, com um nível de inteligência muito alto. Como é que a gente fez isso? Propósito. Tem um livro muito bom do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, né? As pessoas estão contigo pelo porquê, não pelo que você faz. Então, o ponto que eu mais bato foi isso que eu te falei. A gente acredita que vendas é um instrumento de libertação. Quando uma empresa vende, ela liberta. O seu fundador liberta o dono. Quando a empresa não vende, o cara se torna escravo e refém do negócio. E muitas vezes é pior remunerado que se ele tivesse um emprego, e é o cara que está com o maior risco. Porque se o negócio der errado, depois a conta vai ficar toda para ele. Então, quando você engaja o teu time, traz propósito e constrói cultura, você consegue trazer pessoas talentosas. E por último, quando você dá possibilidade de evolução para essas pessoas, elas compram a briga, compram o teu sonho e executam junto contigo. Então, basicamente, o que tu tá dizendo é, convence esse time, né, que tu inclusive falou no teu Instagram, recrutar e reter talentos. Essa é uma chave do negócio. Para você recrutar e reter esses talentos, é tu criar um propósito, só que aí para dar liberdade para o CEO, só que ao mesmo tempo tem que criar um propósito para a vida deles. Sim. Então é como tu vai linkar eles de que enquanto vocês estão buscando o meu, vocês estão indo atrás do de vocês. Perfeito. E a gente investe muito em capacitação, em treinamento e evolução da galera. Então todo mundo fala que trabalhar na Growth parece um MBA, que 12 meses parece 5, né? Porque o cara estuda e aprende muito. E outra coisa, aí isso eu aprendi com a Ambev, né? Cara, o recrutamento tem que ser uma prioridade. Você tem que conseguir ter uma parte do teu tempo relevante para atrair e trazer pessoas fora da curva. Só que pessoas fora da curva só trabalham em lugares que crescem, em lugares que elas se identificam com o propósito e que elas sabem que elas estão sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui palestrar na UFRJ. Por quê? Porque lá tem uma alta densidade de talentos, tem várias jovens que estão sonhando em ter uma empresa, e o que eu estou fazendo? Criando uma marca que eles sonham em estar associadas a ela, porque eles sabem que lá dentro eles vão aprender algo que vai transformar eles em pessoas ricas no curto prazo. Então, esse é o jogo. Atraia talentos, tem uma estratégia clara para reter. E, mas Thiago, eu não tô afim de sábado de manhã ir para uma faculdade com calor. Então, cara, fica com o resultado de merda que você tá tendo aí, irmão. Resultado é consequência. O quanto você ganha é consequência das decisões que você toma. O corpo que você tem é consequência das decisões que você tomou. Então, assim, quer mudar o que você está tendo de resultado, você tem que mudar a tua execução. Não adianta e vai ser sempre desconfortável. E a pergunta que não quer calar: qual é o resultado de tudo isso que você está fazendo? Então, assim, a gente cresce absurdamente, né? Eu tô muito impactado por esse empilhamento. Eu sempre cresci muito, mas crescer 100% ao mês eu nunca tinha feito. Então, assim, eu falei, cara, como mudar? E tem um americano que eu gosto muito, que é o David Goggins, ele fala o seguinte: quando você tá esgotado, você tá em 40% da tua força. Tem 60 ainda mais para você executar. A gente vive na época mais fácil que existe para você se destacar. A maioria das pessoas estão distraídas. Ou estão no Instagram, ou estão no TikTok, ou estão perdendo seu tempo jogando sua vida fora. Você não precisa de muito esforço para ser fora da curva. Na real, se você estudar 18 minutos por dia, no final do ano você estudou 100 horas. E você é melhor do que 80% da humanidade dentro desse tema, porque pouquíssimas pessoas têm 100 horas de estudo dentro de qualquer disciplina que existe. E qual é o propósito de todo esse crescimento que você está fazendo? Então, Aline, eu já quebrei em 300 mil reais, né? Albert Einstein fala que qual é a força mais poderosa do universo? A força mais poderosa do universo se chama juros compostos, né? Como é que você transforma 100 mil reais em 300 mil? Pega 100 mil no banco e não paga. E muito tempo vira 300 mil. E eu passei uma dificuldade financeira muito grande de não ter dinheiro pra nada. E naquele momento eu falei, velho, ninguém tem que passar por isso. Ainda mais uma pessoa que tá perseguindo o teu sonho, que tá querendo fazer a diferença. E eu entendi que eu passei por esse momento por não saber vender. E dali pra frente eu caí de cabeça e eu falei, velho, eu vou me conectar com os melhores mentores, eu vou dominar vendas e vou dar acesso a isso pro máximo de pessoas. É claro, eu vendo, eu tenho os meus acompanhamentos, eu tenho a minha imersão, mas eu tô produzindo 90% do meu conteúdo tá gratuito na internet, é só você pegar. E o que eu falo dentro da imersão, dentro do acompanhamento, é a mesma coisa. A única diferença é que eu tô tirando as tuas dúvidas e te dando suporte. Mas se você for lá no meu YouTube, se você for no meu Instagram, você vai ver que tem o tempo todo tem uma informação relevante que se você aplicar no teu negócio, te traz mais resultado. Nossa, que interessante tu falar isso, porque em geral, quando eu faço essas perguntas, as pessoas falam de um propósito do futuro. E o que você trouxe foi algo do teu passado que te move, e aí você fala, eu não quero que outras pessoas quebrem e passem pelo que eu passei. Então tem realmente aí um rapport, uma empatia por empreendedores, por empresários que vivem lugares que não são estratégicos, vivem uma confusão que pode colocar ele na mesma situação que você teve. Então eu queria que você mandasse um recado agora, pra gente finalizar o nosso papo, pra essa pessoa que tá nesse momento.
seja um empreendedor que tá fudido, seja aquele cara que nem chegou a empreender e fala, eu não tenho grana. Eu quero que tu mande um recado pra quem não entrou no Sexy Canvas e falou, eu não comprei porque pra mim é inimaginável comprar um curso com esse valor. E aí, a gente em vendas fala, cara, se você não tem grana pra isso, você vai ter que estudar, consome o conteúdo gratuito, vou até inclusive falar pra eles, consome esse conteúdo gratuito, porque você precisa no mínimo chegar aqui e poder ter dinheiro pra comprar isso. Então eu quero que você mande um recado pro cara fudido do CPF, para o empreendedor que tá iniciando, que não tem dinheiro pra contratar uma social media de R$600, pra esse empresário que já criou uma estrutura, mas não tá conseguindo vender, pra essa pessoa que tá falando, fudeu. Então, E eu quero que tu fale pra eles. Então, primeira coisa, tá? O fundo do poço é um excelente lugar pra começar, porque não dá pra descer mais, né? Você chegou no limite. E daí dá pra você pegar um impulso e se locomover pra um outro nível. Quando você tá numa situação de extremo desconforto, que nem foi a história que eu contei de Maldivas, você não tem opção. Ou você dá certo, ou você dá certo. Você tá lutando com a tua sobrevivência. Você consegue botar um nível de execução e energia que eu não consigo agora, por exemplo. É claro, eu tô sempre executando no máximo que eu posso. Mas quando você tem que garantir a comida, garantir o teu sustento, você executa num outro nível. Porque você sabe que se você não fizer, você vai ter um problema maior. Então assim, primeiro, aproveita esse momento. Aproveita esse momento para aumentar a tua energia e analisar o que eu fiz de errado e o que eu preciso corrigir. Porque você teve um feedback. Resultado é feedback. Se você quer mudar o teu resultado, você tem que mudar a execução. Pega o feedback de onde você está e usa isso a seu favor para mudar a tua execução. Então, você está com uma grande vantagem e você vai conseguir se locomover e executar num nível de energia que eu tenho dificuldade de colocar hoje em dia. Primeiro ponto. Segundo, cara, nada é mais caro do que a curva de aprendizado. Você pagar para estar dentro de um curso como o Sexy Canvas, você pagar para estar dentro de algum treinamento ou para ter um mentor, além de você estar recebendo o ativo mais caro que existe, que é tempo, né? Então, vou consumir conteúdo gratuito. Aquilo que você vai levar 6 meses, 1 ano para aprender, você vai aprender em algumas semanas e vai ter resultado em algumas semanas. Se você... Cara, eu já fiz investimentos que eu não tinha, tá? Para adquirir conhecimento que mudou meu nível de jogo. E quando você paga com dor, com dificuldade, você vai extrair muito mais do que o cara que... foi nada, né? Foi meu jantar, né? Então, aproveita esse momento, porque esse desconforto vai te fazer executar dentro de um outro nível. E qual que é o principal ponto que a gente tem que pensar? Teu resultado é diretamente proporcional ao teu conhecimento. O resultado que você não tem é para aquilo que você ainda não sabe. Se você não está tendo o resultado que você gostaria, mapeia. Quais são os gaps? Quais são as debilidades? Onde que você está fracassando? Por que eu quebrei em 300 mil? Porque eu não sabia vender. O que eu fiz? Vou dominar vendas. Vou para cima dos melhores mentores. E outro ponto, a gente nunca teve tanta informação disponível. A gente nunca teve tanto conhecimento acessível. O Sexy Canvas é barato perto do resultado que ele dá. É um investimento irrisório, que você vai conseguir gerar receita num curto espaço de tempo e que vai te ajudar a ir para um novo patamar. O que você não pode? Satisfazer, se colocar em posição de vítima, falar que é a culpa do teu resultado e das outras pessoas, porque beleza, você tem 2 lugares, né? Ou você é um coadjuvante ou você é um protagonista. Ser um coadjuvante é legal que você terceirizou a responsabilidade e você fica psicologicamente numa situação de maior conforto. Só que para você conquistar a vida dos teus sonhos, você vai ter que fazer uma execução diferente e não tem como se você não protagonizar a tua vida. Então, meus queridos, sejam protagonistas da história da vida de vocês.